Voltamos, horas depois. Essa luz agora que brilha na cara de todo mundo. De noite, né? Fala, nossa, eles gravaram até de noite. É, porque a gente ficou o dia inteiro aqui fazendo e repetindo, até dar certo, até dar um jogo bom. É. Então, beleza. Vamos aqui fazer o nosso jogo. Aquele esquemão bacana que você pensa aí, faz contato com o coração, aí escolhe, né? Qual o jogo que você vai querer fazer parte, né? A tua resposta está comigo, a sua resposta está com a Ana. Então, ela fica tentando subornar, tentando subornar as pessoas, fica seduzindo aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Você quer explicar as casas? Eu falo, fala aí. Então tá, então nós vamos embaralhar aqui o tarô com as 78 cartas, né? Então vai sair de tudo. A primeira posição, a gente está falando aqui sobre ultrapassar limites, né? Então o foco é esse. Então a primeira posição é que nome eu dou a esse limite. Então, que maneira eu reconheço isso, né? O que eu acho que é esse limite? Por que eu não consigo fazer as coisas? Então, de maneira consciente é que eu trago essa impressão. Na segunda posição, qual é o seu desafio de fato? Então, pode até ser que uma coisa, a casa 1 converse com a casa 2, mas pode ser uma coisa completamente diferente. Eu estou achando que o meu problema é dinheiro e meu problema é só coragem. Né? É possível? Então, beleza. Uhum. Na terceira posição, o que nesse momento está alimentando o seu limite? Então, você às vezes até quer ir, mas vai ter essa carta aqui que vai dizer assim, poxa, mas olha, né, aquele tipo Donald, né, que fica com um anjinho e um demônio no ombro. Então, é o demoninho ali falando, tipo assim, não, vai não, ih, puta, não vai dar certo, vai dar merda, aquela coisa. Então, é isso. Na quarta posição, é o seu bônus, é o seu trunfo, é a sua estrela guia, né? Então, nesse momento, qual é o recurso que você tem à sua disposição para poder superar esse limite, ultrapassar esse limite? E aí, na nossa quinta posição, temos o que vem para você como recompensa. Sendo que, né, a recompensa não é exatamente aquilo que você quer de maneira objetiva. Né? Então, assim, eu estou aqui, o meu limite está associado a eu fazer uma transição de carreira. Né? O resultado aqui não vai dizer se essa transição de carreira vai ser bem sucedida ou não, mas o fato de você superar esse obstáculo, né, esse limite, qual o teu ganho? Que pode até não ser exatamente fazer a transição de carreira agora, a gente não sabe, mas pode ser que a partir desse momento você ficou mais autoconfiante, você reconhece o seu verdadeiro talento, né? Você passou a ser uma pessoa mais resoluta, passar. Então, sei lá o que vai aparecer aqui, o que a gente vai inventar de resposta, né? Tipo assim, a gente inventa esse jogo, depois aí vem as cartas e puta, e agora o que eu vou falar para isso? Mas a vida é assim, né? Então, é exatamente isso. Muito bem. Deixa eu... acho que vale a pena, enquanto você tira aí o teu, como na primeira parte a gente falou sobre as duas coisas, né? Sobre aprender a dar limite, sobre esses limites que mais atravancam a gente do que ajudam, né? Sim. Então, a gente aqui escolhe olhar para o limite que está atrapalhando. Sim. Então, achei só importante esse recorte que você fez, para quem assistiu já a parte 1, ficar bem sabendo do que a gente vai falar, né? Então, tem alguma coisa que está te limitando, que está te segurando, é para isso que a gente vai olhar. Né? Inclusive, a limitação inclusive a limitação de não saber botar limite. Porque isso é uma limitação, se a gente for parar para pensar, né? Sim. Então, entender um pouco isso. O que é isso? É o moço da cocada? Apitando essa buzina? Aqui... No domingo da minha avó em Jacarepaguá era o homem da cocada. É o cara do pão doce. Ah. Não é o cara do pão, né? Então vai pra cá, aquela buzina chacrinha. Isso é clássico da minha infância no Rio de Janeiro. Clássico. Você sabe que quando eu cheguei em São Paulo, a minha sogra da época, a minha primeira sogra... Você gosta disso também, né? É que eu acho muito
engraçado falar isso. Porque a minha primeira sogra, do meu primeiro casamento, ela... A primeira sogra do segundo casamento ia ficar complicado. A primeira, não sei, né, se não tinha sogra viva, talvez. Mas a minha primeira sogra, uma vez ela falou, não sei o que, vou fazer um cuscuz. Nossa, eu fui para casa dela com uma água na boca, porque o que tinha na minha cabeça? Um cuscuz branquinho, de coco, cremosinho por dentro, né? Eu falo até salivo. Pô, cheguei na casa dela, tinha um cuscuz paulista que eu não conhecia. Laranja salgado? Com sardinha, laranja com sardinha, com ovo e tal, que é uma delícia. Sim. Inclusive, mas eu não consigo chamar aquilo só de cuscuz, assim, sabe? Para mim tem que ser cuscuz paulistano, porque senão, tipo... Para mim, cuscuz é doce. Cérebro, o meu cérebro pifa. Tem um cara aqui na pracinha que ele vende, né? É um tabuleirão, aí ele dá umas cortadas, aí ele pega uma lata de leite condensado, ele, tipo, aquela derramando nos dedos, né? Tipo, é isso aí. Podemos com isso, não. Isso aí. Ai, que delícia, comida conforto, né? Vamos lá? Vamos. Primeira posição. Primeira posição. Rufem os tambores. Tinha que sair isso. Ok. Vai dizer que é o 3 de espada de novo. Não. Mas O famoso 3 de espadas. Mas é um tema recorrente aqui com as pessoas que eu converso. E que, de alguma forma, também caiu na minha mão, não é por acaso, porque também tem um pouco disso, né? Então, saiu aqui comigo o Rei de Espadas. Então, deixa eu tirar aqui da luz, isso. Então, o Rei de Espadas vai falar muito desse perfeccionismo, né? E as pessoas vão até, às vezes, nomear isso com certo orgulho, né? Porque ser perfeccionista é uma coisa super do cacete, né? Porque, para mim, para fazer, tem que fazer muito certinho. Amigo, não tá certinho, vai sem ser certinho mesmo, mas faz, né? Esse movimento, mas esse lugar de tensão, de contração, de ficar numa angústia, porque tem que ser de uma determinada maneira, se não for assim, não será de maneira... Cara, o problema não tá, né? Então você precisa se livrar do problema. Sim. Então, é isso que a gente precisa resolver, né? E o perfeccionismo é sempre um atraso de vida. Tente fazer o seu melhor, mas tentar ser perfeito é uma ilusão que você tem e é uma desculpa que você encontra para ficar meio que patinando sem sair do lugar. O gato concorda. Tá bom. O gato concorda. O gato começou a se manifestar. Bom, para mim, para quem me escolheu, maravilhosa, né, sempre, que nome eu dou, né, ou como é que eu reconheço esse limite? Oi. Saiu com uma rainha de ouros. Ok. Né? Então, eu com a questão do foco, né? Não, tá, vai tentar resolver. Mas, enfim, aqui, bom, não vai resolver, né? Você tem que parar com a mão para o negócio achar o foco, né? Você fica aqui só... Não, mas eu já parei, ó. Já parei e não vai, tá vendo? Bom, a rainha de ouros, tá? Quando eu virei essa carta, para responder essa pergunta, o que veio foi fluxo. O nome que eu dou para esse limite é fluxo. Basicamente, no entendimento de que, não... É isso que o universo está pedindo, ou é isso, eu estou sentindo que não é para fazer, muito achando que esse fluxo de natureza quer dizer alguma coisa, ou te contar alguma coisa, quando, na verdade, talvez você esteja se eximindo desse lugar de ir lá e pegar para fazer, né? Então, olhando muito para esse lugar da comodidade, para esse lugar do... não, talvez isso precise levar um pouco mais de tempo e tal, e se eximindo do lugar da ação. É legal porque nós dois tivemos figuras da corte e falam de um jeito de ser, né? Então, como é que eu tenho, quando eu tenho um limite pela frente, qual máscara que eu visto? Né? Como é que eu me coloco? Como é que eu me comporto? Sim. E essa rainha de ouros pode ser tanto a questão dessa acomodação e tudo mais, como também pode ser... Às vezes a pessoa está querendo abraçar o mundo, né? Essa mãe que quer cuidar de todo mundo, e isso vira uma desculpa porque eu não posso fazer porque eu preciso cuidar de tal situação, ou enfim. Sempre tem uma coisa de vínculos de dependência, né? E às vezes você é dependente até daquilo que você quer se livrar. Sem dúvida, até porque provavelmente isso me significa de alguma forma, né? E aí eu estava aqui pensando nesse Rei de Espadas que saiu aí para você. E do ponto de vista de nomeação do limite, como é que também esse limite pode ser coisas que eu não deixo crescer, né? Sim. Coisas que eu ceifo, sabe?
Então, tá um pouquinho ali no nascedouro, mas eu vou lá e corto com esse lugar meio da mente, assim, sabe? E aí, só porque eu fiquei pensando que talvez o rei de espadas não deixe crescer o suficiente e a rainha de ouros deixe crescer demais. Sabe? Uma coisa um pouco... Eu estava falando, a gente estava conversando mais cedo sobre vulnerabilidade, e eu acho que o rei de espadas tem muito disso, né? O de não permitir se colocar vulnerável. Inclusive, nesse âmbito que você colocou, que assim, eu não sinto, né? Então, estou num lugar sempre de achar uma resposta matemática, cartesiana, dentro da caixa, sendo que se eu sentisse mais, né? Se eu me percebesse a situação, talvez eu conseguisse encontrar sabe, um riacho aqui para poder escorrer, entendeu? Mas é uma ausência... baixar um pouco essa espada, né? Baixar um pouco essa espada, eu acho, sim. Sim. Corte de espadas todas têm corte de espadas inteiro tem essa coisa, né? Que eu tô pronto ou para atacar ou para me defender. E aí fica muito difícil você flexibilizar, negociar as coisas, né? Então, até que entra muito da coisa do tem que ser do meu jeito. Sim, exatamente. Muito bem. Qual é o desafio de fato? Qual é o desafio de fato? Eu tenho aqui um 9 de copas. Esse fanfarrão, né? Tipo... e aí entra aquela coisa, né? Quando a gente fala de copas, principalmente o 9 de copas, fala muito de uma consciência do prazer. A consciência do prazer que eu tenho, proporciono, aquela coisa toda. E eu acho que aqui, como desafio, e é engraçado que eu falei hoje cedo, né? Que assim, você não encontra o prazer sem passar pela dor. E aí eu acho que é exatamente isso. Esse rei de espadas, ele não quer passar pela dor. Não tá bom, provavelmente, mas ainda assim fica com esse medo, esse receio de, sabe, de se entregar para a circunstância e pagar para ver, sabe? Porque é um lugar que, assim, vai que piora, né? E esse vai que piora está muito no lugar realmente dos meus sentimentos, sabe? Então, como eu não me sinto senhor de mim, né, ou senhora de mim, tem essa fragilidade aqui de ordem emocional. Eu gosto desse 9 de copas aí, fico muito com essa sensação de que talvez a pessoa não saiba sequer o que organizar, sabe? Talvez exista esse lugar de sequer saber por onde começar. Sequer saber, assim, emocionalmente, de achar que existe esse, não sei, um vazio, assim. No IPFEM, a gente vai falar, na feminologia, a gente vai falar sobre autoestima biográfica, autoestima intelectual, autoestima financeira, porque a gente, numa conversa, chegou um pouco à conclusão de como tem gente que não se orgulha da própria vida, como tem gente que acha que não construiu nada. Inclusive, eu tenho, né, algumas clientes que chegam relatando: eu sou um total fracasso, né? Muito sem a visão de que olha tudo que você construiu do lado de cá. Sim. E você só está olhando para cá, né? Então, você subiu esse 9 de copas e me mobilizou nesse lugar, assim. Tem, inclusive, uma história, porque às vezes, quando a gente avança esses limites, a gente tem que considerar algum componente de perda. Então, sei lá, você tem um emprego estável, você quer ser autônomo, você não vai ter a vida que você tinha lá de ter o dinheiro X na tua conta no final do mês. Você vai ter que correr atrás disso. Não de uma hora para outra, né? Aí a pessoa, como a pessoa não quer perder esse lugar de status ou de conforto e segurança, né? Conforto e segurança é muito de ouros, né? Mas aqui eu vou falar de copas porque essa questão de ficar na apreensão. E se faltar, né? Então não é a questão de assim, tem ou não tem dinheiro, mas a apreensão que eu fico de assim, sabe? Então, sim, tem um lugar que a gente falando de fluxo, né? Eu acho que é não confiar no fluxo. Sim. Pode ser. Faz sentido. No meu caso, tá muito mais fácil de explicar, porque o real desafio saiu de justiça. Opa! Né? Então, olha aí, fiquei parada e o foco não aconteceu de novo. Olha aí, achou! Preciso pôr na frente da minha cara.
O meu real desafio saiu de justiça. E é muito interessante ter essa espada empunhada também, né? Como a gente estava então, falando. tá Então, aqui, né? exatamente. Esse real desafio de ter essa mente operativa no lugar do ajuste, né? Muito operativa no lugar do não serve, muito operativa no lugar de precisa ter alguma mudança. Mas o que me vem precisa ter uma mudança de acordo com o que eu acho que tem que ter, de acordo com o repertório que eu tenho até agora. O que desconsidera o fato de que pode ser que precise acontecer algo que você sequer conheça. Então, você está aportando o parâmetro antigo em algo que talvez precise de um olhar novo, né? Então... Ainda tem outra bagaça aí, né? Parece. Tem uma coisa que eu não gosto da justiça, que um dos componentes negativos dela é a comparação, né? Sim. Então, eu quero começar a fazer constelação, mas eu quero já ser igual a Ana. Mas, puta, a Ana já tá fazendo isso aqui um tempão, caramba. Então, assim, vai ganhar alguns quilômetros, né? Vai ter experiência que também, talvez você seja igual a Ana, talvez você seja melhor do que a Ana, e melhor do que tudo, você é você. Né? Então, você é Joana. Tipo, você não vai ser a Ana porque você é Joana, né? Até Ana e Joana ficou ruim essa coisa, né? Você é Patrícia, né? Então, porque você é Patrícia, não é a Ana. Então, é isso. Então, cada um com sua própria digital, seu próprio jeito de ser, de conduzir as coisas. Mas quando você estabelece esse parâmetro, eu não sou tão bom quanto fulano ou fulana, isso... E você sabe que essa semana aconteceu bem isso, acontece isso de vez em quando, tem sido mais raro, mas ainda acontece. Alguém que me mandou uma mensagem dizendo, eu quero fazer como você faz. Assim, nesse lugar da oratória, nesse lugar de encadear pensamento, nesse lugar da maneira como você se coloca, eu quero aprender este jeito, né? Não para ser igual, mas, tendo isso como referência. Aí vem a pergunta, né? Como é que você faz? O que é que você estudou? E isso é tão difícil de responder, porque eu tenho certeza de que eu sou, como eu acho que todo mundo, né, que se propõe a estudar e a se desenvolver, acho que a gente é a reunião de tanta coisa, claro, além das coisas, dos cursos que a gente faz, mas assim, as coisas que a gente lê, a maneira como a gente vê o mundo, as pessoas com quem a gente convive. As tuas experiências pessoais, caramba, e não tem como replicar isso. Isso, os projetos como esse, assim, que a gente se põe a fazer, se propõe a fazer, etc. E eu acho essa pergunta muito perigosa, assim, mas também não gosto de não responder e não apontar um caminho, sabe? Porque é muito próximo disso que você falou. Eu posso apontar um pouco por onde eu fui, mas sem perder a oportunidade de estimular que a pessoa encontre o caminho dela. Então, por exemplo, para todas as pessoas eu digo, eu leio muito, porque eu gosto de ler. Só que leitura não é uma ferramenta que todo mundo gosta. Claro. Então, não adianta eu te contar que eu leio muito se você prefere material audiovisual. Então, você vai precisar encontrar a sua linguagem, o seu estilo de aprendizagem, enfim, etc. Mas tem razão, essa justiça pode estar bem nesse lugar, porque uma coisa também que eu falava bastante, né, para uma determinada pessoa da minha vida, cuidado para você também não ser tão bom a ponto do seu time olhar para você e falar, eu nunca vou ser tão bom quanto ele, não vou nem tentar. Sim. Então, qual é o estímulo e como é que você demonstra de que é perfeitamente possível qualquer pessoa chegar aonde você chega, do ponto de vista intelectual, por exemplo, né? Mas essa justiça, de fato, pode estar bem nesse lugar também. Porque assim, a gente quando está falando dessa coisa do passar esse limite, a gente não sabe quais são os limites que as pessoas estão aí pensando, né? Cada um com o seu e tudo mais. Mas eu ouço muito isso. Ouço muito isso de cliente, ouço muito isso de aluno, principalmente, né? Então tem um monte de aluno que está querendo, eu quero entrar nesse mundo do tarô, não sei o que mais, mas eu não me acho boa o suficiente. Aliás, eu acho que inclusive, das linhas ali da Brené Brown é exatamente isso, né? Que é a vergonha vem sempre no lugar de você não se julgar suficiente. Isso aí. Exatamente isso. O que alimenta essa bagaça, né? O que será que alimenta? O que está alimentando esse limite aí? O que está te segurando? Qual o demoninho que você está ali? O que será? Estou com um as de copas aqui.
Eita, Marlene. Uma espada e duas copas. Esse copas aqui eu vejo de duas maneiras, né? Você alimenta o seu limite na medida em que você fica criando mil expectativas e fica no lugar de você ficar idealizando as coisas, sonhando, romantizando, e romantizando acho que é a palavra boa para copas, e para quando se fala de limites, então tipo assim, quando eu falo de afeto, por exemplo, né? De não conseguir se relacionar com outras pessoas. Porque, sei lá, a mulher está pensando lá no cavaleiro o príncipe de cavalo branco, o cara vai estar imaginando o que, sabe? Cara, mas assim, vamos aqui, vamos, sabe? Não, porque a pessoa vai encontrar comigo e vai ser para sempre. Cara, experimenta, dá um passinho de cada vez. Quando você vai ver, virou um para sempre, né? Tipo, você morreu daqui a 3 meses, puta, foi para sempre. Né? Mas assim, sim. Não deixe de viver para não ficar essa masturbação mental aqui. É um lugar de sonho, de fantasia, sabe? Muito. Eu estava um pouco nesse lugar, assim, um pouco. Também fiquei com uma sensação de que o que pode alimentar, olhando para esse As de Copas, é achar que esse presente vai vir do céu, né? De que essa solução vai vir do céu, assim. Deus há de me ajudar, né? Então é bem essa. Esse lugar perigoso da fé, né? Que também atribui à fé a responsabilidade da solução, né? Então... eu recomendo, inclusive, um post essa semana ainda? Essa semana está sendo a Semana da Estrela lá no Léo Kioda, né? O Café Tarô. E aí ele botou uns stories, que acho que não vão estar mais disponíveis, né? Mas ele tem um texto que ele fala da estrela e eu adorei, né? Porque eu sempre bato nessa tecla, né? Essa coisa, você fala estrela, a pessoa assim, a esperança, tá? Mas esperança, vamos classificar essa esperança? Porque nem se você colocar assim, eu tenho esperança que um dia essa pessoa vai chegar. Tá, mas entra no Tinder, passeia, né? Vai no clube, caminha no calçadão, né? Quem sabe, né? Então, tipo, ajuda, né? Tipo, cria cria condições. Tem isso no budismo, né? Quando você pede alguma coisa, você não pede a coisa em si, né? Você pede que você tenha condições favoráveis para alcançar aquilo que você está desejando, né? Que você aspira. Sim. Então, acho que é isso, né? Então, assim, então, cria condições favoráveis. O que é? Correr na casa, o que cabe a você nesse latifúndio? E o texto dela vai bem nesse lugar, acho que vale a pena lá dar uma olhada nele para poder se inspirar. Eu vi, é bem bonito, assim. No meu caso, isso aqui parece que foi... Ó dia, azar, né? O que é que alimenta esse limite? Me sai um penduradinho aqui, né? Bom, acho que a coisa mais óbvia que tem para se dizer é que o que alimenta esse limite é você ficar, né, parado aí, enfim, rendido, pendurado, achando que você não tem o que fazer, achando que tem alguma coisa maior te prendendo e atribuindo a esse lugar maior a responsabilidade pela não ação. Tem um vitimismo, né? Tem a síndrome do refém ali, né? A pessoa vai estar sequestrada. Isso, mas... não, e assim, e tava pensando naquela hora que você falou, né, do perfeito e tal, também tem isso, né, o que alimenta é também achar que, ainda não tá perfeito, ainda não tá bom, então ainda não dá para fazer, eu ainda não terminei o curso, eu ainda isso, eu ainda não tenho essa outra formação, então, é essa coisa do, sempre encontro uma justificativa para não começar, né, e fica parado nesse lugar achando que tem uma coisa maior segurando. E a coisa também é que assim, não querer pegar o trampo, né? Putz, vai dar um trabalho, caramba, mas tem que fazer tudo isso para poder, né? Não tem um jeito quântico aí de abreviar isso, né? Não tem. Tem o processo, né? Começo, meio e fim. Ou aquelas pessoas que só querem contribuir com as ideias, né? E aí eu tive que falar numa consulta essa semana. Enfim, em algum momento a gente precisou falar um pouco do negócio, né, da pessoa, tal, do empreendimento. E aí eu falei, bom, eu costumo dizer, olhando para a operação e para a estratégia, eu costumo dizer que um negócio sem estratégia, às vezes ele sobrevive uma vida inteira, operando do mesmo jeito, mas ele sobrevive uma vida inteira. Eu conheço empreendedores incríveis que não têm estratégia desenhada, montada, 3-year plan, 5-year plan, 10-year plan, blá, 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 não tem.
e estão aí há 18 anos, né? Muito bem, obrigada, inclusive com o objeto final, que é o lucro. Sim. Agora, um negócio sobrevive sem estratégia, mas sem operação não fica de pé uma semana. Sim. Né? Então, esse valor do fazer, bom, para mim sempre foi muito valioso, né? Mas esse valor do fazer, e como o fazer é o que mantém as coisas de pé, né? No fim das contas é isso, assim. Eu lembro de um trabalho. Como eu tô com 2 baralhos, eu tô pegando as cartas de um baralho para o outro, tá? Tá. Quando eu participei de um grupo uma vez que teve uma história dessa, né? Do tipo assim, o cara montou um projeto, montou uma participação de um tempo X. E aí, no meio desse caminho, algumas pessoas, né, meio que abandonaram aquela coisa toda, assim, mas puta, tá tão legal, né? Vamos estender isso aqui. Mas para estender isso aqui, só se for ratear para as pessoas que já estão aqui. Eu disse, não, a gente precisa ratear, né? A gente pode anunciar de novo e de repente traz mais gente para poder manter o preço legal. Se puta, vai fazer isso, tem que ficar anunciando no Instagram, anunciando no Facebook. Aí as pessoas escrevem, eu tenho que responder. E eu pensando só aqui assim, mas o que você acha que eu faço da vida? Né? Passo o dia inteiro respondendo as pessoas, respondendo o que já está escrito, né? É só tipo copia e cola, tipo assim, aqui, olha só que você não viu, né? E ok, faz parte do processo, né? Mas sim, se você não faz alguma coisa, aí que nada acontece mesmo. É isso aí. Muito bem, vamos lá. E a gente está avançando, e aí qual é o nosso grande trunfo? O que a gente tem a favorável para dar esse salto quântico na sua vida? Eita, Marquinho! 7 de copas. Você saiu bem melhor que eu. Opa! Eu vejo esse 7 de copas aqui sobre explorar possibilidades, sabe? Às vezes a gente acha que a solução é só aquele caminho. E aí, de repente, tem 2, tem 3, né? Fora os caminhos que você não está vendo, tem os caminhos que você pode criar, né? Então, de manhã eu cheguei a falar da coisa do teu nível de consciência, as portas se abrem. Sim. É isso. Sim. Mas você tem que estar aberto assim, mas o que mais pode acontecer? Quais seriam as minhas outras opções? E aí, aquela coisa que a gente faz de brainstorm, tipo, você não interessa se essa ideia, no primeiro momento, é estúpida, mas vai vomitando as ideias, vai colocando um papel, vai conversando com alguém, que daqui a pouco, opa, peraí, isso aqui acho que tem uma liga, olha só que apareceu. Mas você tem que se esvaziar dessas coisas, né? Então, você cria esse espaço, né? E de repente, opa, aqui vem uma luz. Então, sim. Eu tô aqui, assim, eu comecei com o rei de espada, mas o resto é só copas, né? Já viu, né? 9, as e 7. Isso, exatamente. Tem um caminho aí que, olha... E aí é muito interessante você ter puxado essa observação, porque ao mesmo tempo que é o real desafio e alimenta o limite, também é solução, né? Sim. Então parece que o problema e a solução estão no mesmo âmbito, né? Para você aí. Estão no mesmo campo. A água é um elemento ótimo, né? Mas a água ela precisa ter borda, né? Você precisa colocar essa água dentro de um recipiente para que, né? É o balde que você lava a roupa, é o copo que você bebe ar, né? Então, porque senão sai varrendo por aí é só desastre, né? Mas... Muito bem. Diga lá você. No meu caso, para quem me escolheu, qual é o recurso que temos? Tadá! Eita! 2 de espadas! Muito bem. Quando eu virei essa carta... A Ana fica seduzindo vocês no começo aqui da gravação, aí vocês vão lá, vão atrás dela, aí dá nisso, viu? Só para ficar essa visão aqui para vocês. Nossa, até eu, nem eu me escolheria. Nem eu me escolheria. Mas do ponto de vista de recurso, que recurso eu tenho, a primeira coisa que me veio quando eu virei esse 2 de espadas foi, eu tenho o recurso da escolha. Né? Eu tenho o recurso de decidir parar de querer sustentar mais de uma coisa que me pesa e que me machuca e que, né, eu pareço super importante aqui com isso, mas que no fundo só me traz um peso, só me traz, enfim, o começo talvez de uma dor. Então, o meu recurso é ter escolha. Que eu acho que é muito próximo do 7 de copas, mas em outro lugar, né? Então, é olhar principalmente para essas duas coisas que se quer sustentar ou pode estar com dó, né? De escolher, assim, ou de decidir e ir para esse lugar, né? Eu tenho um olhar para o 2 de espadas que
que é bem interessante quando a gente pensa nessa pergunta que está sendo feita aqui. Porque, às vezes, assim, você está doente, aí alguém pergunta para você alguma coisa, e aí você fala assim, olha, para fazer esse tratamento, você precisa fazer o procedimento XYZ. Aí a pessoa olha assim, puta, esse procedimento aí é foda, né? Você está querendo acabar comigo, né? Sabe, é trabalhoso, é amargo, é caro. Escolha qual seja o problema. Mas esse é o caminho da solução. Porque se você não faz esse caminho que é difícil, e aí junta com esse pendurado que você já tirou aí, essa janela que você tem hoje de solução, talvez ela feche. Isso, essa janela da escolha, né? Exatamente. Então, assim, hoje, eu, num estado, sei lá, de saúde, eu tenho que tomar um remédio que é muito amargo. E, puta, mas esse negócio tem um gosto péssimo, né? Então, assim, você vai fazer lá uma coisa de Ayurveda, aí vai dizer assim, você não pode com tais alimentos. Tipo, se tais alimentos, você não pode mal pode respirar. Porque tudo que você gosta vai fazer mal. Isso. Né? Aí você... Para fazer panchakarma. Para fazer panchakarma. Puta, a mulher uma vez trouxe para mim, né? A Marcela falou lá, para poder... Como é que é? Tem um nome que se dá, não sei o que, de cafa. E tipo, aí eu vi a listona, né? A lista tinha tipo morango, maçã, não sei o que, tinha um monte de coisa. Tá fácil. Isso não, isso é tudo que você não pode. Eu falei, mas o que sobrou dessa lista aqui, né? Que tipo, vou comer o quê? Né? Ficar roendo feijão cru, né? É mais ou menos isso. Aí você fala assim, se for assim, eu não abro mão. Cara, mas agora você pode fazer isso durante um período, e aí você sai do outro lado da floresta feliz para sempre. Ou pode ser que a doença se agrave, e aí essa solução aqui também, nem isso mais agora te ajuda. Sim, é exatamente isso. E aí tem uma coisa também que é, do ponto de vista do recurso, quando eu olho essa mulher vendada, eu gosto muito de pensar que um recurso é esse lugar que não tem influência do que se vê, sabe? Isso eu acho ótimo. O judeu fala, né, que aquilo que os olhos veem, o coração deseja. Então, não ver é uma maneira de você ter uma certa neutralidade, porque você vai pela... Né? Não é porque eu gosto ou desgosto, é porque é. Isso. Sabe? Então, esse olho vendado, para mim, ele é sutil, mas ele é muito importante, assim, né? Eu poderia ficar aqui brisando várias coisas, né, dessa carta. Particularmente, eu gosto muito do naipe de espadas. Talvez por alguma identificação, talvez, não sei, né? Mas eu ficaria com isso, assim, também como um recurso, né? Esse recurso dessa imparcialidade que pode existir também nesse momento, né? O legal do que você ter tirado esse 2 de espadas é que volta para aquilo que você falou no começo, assim, uma solução tem. Talvez você só não queira encarar o desafio. Aí fala que é se pendurar, né? Tipo assim, você não está na lona. É isso aí. Sabe? Então, o recurso está disponível, tem uma saída. Então, por que você não pega esse caminho? Eu queria muito que a minha última carta fosse o carro. É errado a gente desejar carro? Não. Só não vai roubar, né? Tipo assim. Não estamos roubando. Eu jogo buraco desde os 9 anos de idade. Minha mãe não deixava duas coisas, roubar e apostar nada. Eu jogo buraco, tranca, tudo com os velhinhos lá de casa. Sempre fui a única criança, né, praticamente. Então, roubar e apostar não pode, porque vicia. Minha mãe falava, apostar vicia. E se você rouba apostando, nossa. Aí ferrou, tá no inferno. Respira fundo, o que se ganha? Qual a recompensa dessa jornada aqui? Eu ia pegar de um lugar, resolvi pegar de outro. Opa! Temos aqui um 3 de ouros. É legal, porque eu acho que 3 de ouros, para mim, é uma carta que fala principalmente de ter um propósito. Então, ter clareza do propósito. Então, o que eu quero? Então, para poder ter alguma coisa material lá, por que eu quero isso? Né? Qual a minha motivação? O que eu espero disso? Né?
O 3 de ouro até pode falar de planejamento também, elaboração, né? Então, esse processo que eu estou ainda no plano mental, construindo. Então, assim, se eu consigo trabalhar meu aspecto emocional, que eu acho que a pessoa que me escolheu, eu acho que tem um emocional que está muito debilitado nesse momento, né? E aí, quando a gente fala de emoção, você pode falar de medo, as inseguranças, e aí, muita coisa do inconsciente, né? Então, assim, provavelmente, muito desses limites não são nem reais, mas estão num lugar que a pessoa não consegue administrar direito, porque, assim, ela até tem, às vezes, tem um discurso na cabeça, mas o corpo não processa, né? E aí, quando vem esse 3, é tipo, opa, começo a construir aqui um lugar, né? Então, temos um plano, sabe? Tipo, pique cérebro. Então, o que vamos fazer essa noite? Já começa a ter um... Essa noite, uhum. Eu fiquei olhando para essa sua sequência, eu capturo muito esse lugar de uma estima que está em construção, de uma autoestima em construção, de uma autoestima talvez machucada. Esse rei de espadas aqui é pura castração, né? A pessoa foi castrada. Em algum momento, dentro de alguma circunstância, alguém meio que vilipendiou, é uma palavra muito velha, né? Mas é isso. A pessoa foi vilipendiada. Você não sabe o que é isso? Procura no Google, gente. Pelo amor de Deus. É isso. É isso. E aí agora, acho que principalmente nessa quarentena, né? A gente está gravando dia 6 de agosto de 2020. Esse processo de quarentena movimentou muita coisa e mexeu na água suja, né? E muita coisa subiu, muita coisa veio para a superfície. Então eu olho para sua sequência e fico muito com essa sensação mesmo, assim, sabe? De que é alguém tomando posse de si, de volta. Sim. Então, é bonito, bonito. No meu caso, estamos ferrado. Porque no meu caso, Brasil, você que está aqui comigo, que me escolheu para compor a sua narrativa, você ganha um 4 de espada. E aí, eu gosto de olhar para esse 4 de espadas, nesta pergunta, né, obviamente, você ganha essa capacidade e essa consciência de se recolher para decidir o que você vai fazer, de se resguardar, é essa palavra que eu queria, de se resguardar um pouco, de sair um pouco desse lugar dessa rainha de ouros, que pode estar tão envolvida ali, né, com as coisas do mundo, com a matéria, desse lugar da justiça, que está com esse mental operando para ajustar, desse lugar do pendurado que está parado, se vitimizando, meu Deus, não vai dar para fazer e tal. E aí, esse ganho, né, a hora que você escolhe, decide e tem essa venda para poder até pensar melhor, esse pensar melhor, ele parece se dar num lugar de resguardo, né? Num lugar de, não sei, de saio da batalha para esperar um pouquinho, sabe? O sair da batalha eu acho que é importante. Você publicou no começo da semana, você compartilhou alguma coisa, falava sobre você quer tanto, mas você está abrindo espaço. Você quer tanto alguma coisa, mas você está abrindo espaço para isso? Você quer tanto receber, mas abre espaço para caber? Isso. Então... Da Isadora. E aí, quando tem esse 4 de espadas, eu acho que é tipo... Baixa um pouco a bola e abre espaço para que as coisas possam acontecer. Faz sentido. Boa. Né? Então, assim, você precisa, sabe, né? Então, tem uma sequência aí que está mostrando que... Mas a partir do momento que você começa a fazer um movimento, você faz o movimento e o universo contribui com você e você, opa, vamos aqui, vamos dançar junto, universo, né? Vamos realizar essa obra, mas até por causa da rainha de ouros lá no começo, né? Porque tem que ser papapá, então tem que ser, né? Vai ter uma coisa muito controladora, né? Então, tipo, não controla, não. Dá o start e vê como é que a coisa vai fluir. Que aí vai sentindo. E é um lugar que às vezes você meio que para na calçada e deixa o carro passar, né? Tipo, você falou do carro, né? Querer o carro, então assim, vai na calçada e deixa o carro passar. Então, tipo, opa, beleza, então é isso. E foi curioso eu nomear que eu queria o carro, né? Porque quero fazer uma observação.
É muito comum a gente achar, e eu acabei de ser o exemplo disso agora, é muito comum a gente achar que ultrapassar um limite, né, e dar conta de um limite é sobre avançar e movimentar. Mas esse 4 de espadas, enfim, só prova que, obviamente, há muitas maneiras, né, e há muitos ganhos de lidar com isso. Então, tem um recuo aí que é saudável, né? Um recuo estratégico, né? Então, assim, às vezes recuar também faz parte da estratégia. Isso, Para aí, também né? é um movimento, né? Quando a gente tá jogando, tem uns games, né? Tipo Mario Bros, ou qualquer outra coisa assim, porque às vezes é isso, né? Você quer avançar de arte, você toma uma porrada. Tem um lugar que você sabe que você tem que parar ali, aí cai um negócio na tua frente, aí você avança. E daqui a pouco você abaixa, então é isso. Então, esse lugar que você para, que sabe que vai. Faz parte do processo. Se você avançar direto, né? Vê um barril na tua cabeça, acabou-se. Total. Bom, eu tô com um oráculo novo, chama Estreia. Cartas Astrológicas Holísticas. Você mostrou no outro dia que a tinha recebido. Isso. E aí eu tirei uma carta antes da gente abrir a câmera e eu perguntei para ele assim, tá bom, o que a gente precisa contar para esse grupo que vai ouvir a gente, para onde esse vídeo, esse áudio, onde eles vão chegar? E no momento que for, né? No momento que for, exatamente. No que esse grupo se ancora, né? O que é que se levanta quando se olha para os limites, né? E aí saiu, olha que coisa doida, o ascendente, novas possibilidades. Foi o que saiu. Deixa eu fazer assim para ver se vai. Sim. A carta ascendente descreve o momento do encontro de algo novo. Ela fala de como nos deparamos com os acontecimentos da vida ou com novas pessoas e sobre nossas reações espontâneas. Ela nos impele a estarmos abertos a novas situações e a recebermos o futuro que se aproxima. O horizonte é um lugar excitante, onde encontramos novas possibilidades e coisas que ainda não havíamos encontrado, mas se tivermos dúvidas ou medos, poderá ser um lugar assustador para se visitar. Aí, essa carta pode ser usada, né, na abertura de uma leitura completa para uma compreensão mais profunda sobre a maneira como recebemos coisas novas. Ela também pode ser usada diante de uma nova circunstância ou situação, a fim de recebermos mais informações sobre elas. É recomendável meditar nesta carta antes de se dirigir a lugares ou situações desconhecidas. Olha o 4 de espada aqui. Sim. Também podemos usá-la quando queremos mudar nossa maneira de encarar os acontecimentos em nossa vida. Afirmação. Eu dou as boas-vindas ao futuro que se aproxima. Você começou a falar e eu estava exatamente pensando nesse processo, né? Porque o que nos limita, na maioria das vezes, é passado, né? Você está querendo avançar, mas está preso no passado. Preso, inclusive, com coisas que já foram, mas ainda tem um resíduo aí que, sabe, você às vezes guarda com um calorzinho e, puta, deixa isso para trás, né? Então, Sim. Vislumbra o que pode ser, né? Então, a gente fala às vezes do louco, né? Que o louco é uma página em branco. Então, visualiza essa página em branco. O que você quer escrever? Que história é essa que você quer contar para alguém depois? Né? Visualiza isso, né? Visualiza contando para mim, contando para a Ana. Né? Então, nesse momento, assim, então, você está aqui, né? Vamos botar um reloginho aqui daqui a um ano. Que história você vai querer contar para a gente? Assim, puta, lembra aquele jogo que vocês fizeram? Então, de lá para cá, então, imagina que você gostaria de estar contando para a gente. E vai construindo isso, né? Respira, né? E sente isso criar carga, sente isso, sabe, tomar conta de você. Acho que pode ser um bom exercício. Super. E você usou uma expressão que é uma expressão que eu tenho usado muito no IPFEM. Hoje a gente fez a nossa última reunião de planejamento de comunicação do segundo semestre para discutir integração e lançamento de ferramenta, né? Então, a gente ainda não tem canal no YouTube, a gente não tem LinkedIn, quer dizer, tem uma série de coisas que ainda precisam ser feitas, porque oficialmente a gente só tem Instagram, né? Deu super certo e a gente ficou focada lá. E aí, o que eu digo muito no IPFEM é, 2020 é um ano de construir história. Qual é a história que eu vou contar em 2021, a hora que esse mundo reabrir, e eu vou acabar. ou acabar. E eu for para uma empresa apresentar o IPFEM, e eu for, sabe, em alguma feira, alguma associação, sei lá onde, ou eu for para o mundo, o que é que eu vou contar sobre o IPFEM? Eu vou contar que em 2020 a gente não fez nada porque teve a pandemia? Não. E aí, a gente já tem uma história para contar tão incrível e tão grande
que se a gente chegar em dezembro e fizer, eu espero que meu time não veja esse vídeo, e fizer metade, só metade do que a gente quer fazer, porque dá para fazer tudo, mas obviamente no meio do caminho a gente sabe que muitas coisas acontecem. Mas se a gente fizer só metade do que a gente se propôs a fazer, a história em 2021 vai ser tão incrível. E tem uma coisa que eu falo também muito, que é sobre construir passado. Neste momento, eu e você, a gente não está construindo o futuro, a gente está construindo o passado. Porque é sobre o passado que a gente conta, é do passado que a gente se orgulha ou não. Numa entrevista de emprego, é do passado que a gente fala. Quer dizer, e por isso eu falei da autoestima biográfica, né? Que a gente vai falar lá na feminologia. Quer dizer, esse passado, ele é construído agora. Sim. Então, não é para frente, é para trás. Né? Então, esse entendimento de que no presente você está construindo a história que você vai contar, eu achei incrível você trazer isso, assim. Achei que combina muito. E é legal, né, que assim, você brinca, né, que a coisa que a vida no Facebook é uma vida editada, né, e eu fico pensando também quando você tem essa coisa do contato do passado, porque às vezes tem umas coisas pra gente que foram tão doloridas que a gente só olha para esse lugar da dor, mas não conta as vitórias que já teve também. Isso, exatamente. Então, acho que é importante parar para, assim, mesmo quem está vivendo uma situação que é de desconforto e tudo mais, mas procura fazer uma listinha, né? Põe no papel, né? O que você consegue colocar num papel de tipo assim, mas o que aconteceu de bom? As pessoas que eu conheci, as pequenas coisas que eu resolvi, os pequenos passos que eu consegui dar, mesmo que eu não tenha passado o limite ainda, mas esses pequenos passos estão lá. Então, assim, mesmo que assim, eu fiz alguma coisa, mas deu errado, aí você fica só no foco do deu errado. Assim, mas você saiu do lugar, você teve uma iniciativa, sabe? Então, assim, essa coragem está aí. Então, cresce nisso. Todo fim de ano eu faço uma lista das pessoas que eu conheci naquele ano e que valeram muito a pena, né? Eu faço isso desde 2015, 2014, 2015. E eu lembro que uma vez eu fiz na porta de vidro da empresa onde eu estava, e uma das pessoas que eu botei o nome lá foi para uma reunião, né? Era um fornecedor meu, um cara incrível, meu amigão até hoje, um headhunter. E aí ele entrou e tava pessoas que valeram a pena conhecer no ano tal. Isso era começo de dezembro. E aí o primeiro nome era dele, né? E não foi de propósito, óbvio. E aí eu fiz a lista, tal, não sei o quê. Quando ele entrou e viu, ele ficou tão emocionado. Ele falou: nossa, Ana, que imaginei assim, sabe, que tivesse sido desse tamanho ou que para você tivesse, tipo, essa importância, tal. E aí a gente começou a falar sobre isso, ele falou: pô, eu vou fazer a minha lista também, né? A lista de pessoas que eu conheci esse ano que valeram a pena, assim. Você estava da minha lista do ano passado. Não, eu recebi um cartão que eu tenho guardado aqui, né? Então, assim... eu mandei cartão. Eu sou essa pessoa velhinha ainda que manda cartão. É isso, né? E é importante a gente fazer essa... Inclusive, tem uma coisa que eu já falei, não vou pegar aqui agora, né? Mas tem aquela Cartas do Caminho Sagrado, da Jamie Sams. Tem aqui. Você quer que pegue? É porque tem alguma coisa que falar sobre contar, né? Então, assim, mas que tem a coisa assim, de contar os aliados, né? Então, assim, quem nesse momento esteve com você ali, sabe, quanto foi difícil. Às vezes a pessoa se sente tão desamparada, né? Mas teve uma pessoa que se preocupou com você, que estava lá e chegou junto e não julgou, né? Tipo assim... Sim. Não, e quem é que te ajuda a lidar com esse limite, né? Acho que essa nossa conversa está caminhando um pouco para isso, porque hoje, quando a gente... Vou fazer uma declaração de amor / confissão ao vivo para você, assim. E daí já vai ficar registrado, a gente já deixa isso para a posteridade. Quando a gente acabou hoje mais cedo de gravar, e aí a gente achou que era melhor deixar o jogo, né, para esse horário, eu tenho vivido os meus dias com muita dor, né? Eu tenho vivido um luto muito importante, você sabe disso. E a gente acabou de gravar e eu estava super imobilizada, assim, eu tenho me emocionado muito facilmente. E na hora de almoçar, eu terminei de almoçar e desci para tomar um sol, e eu estava ouvindo aquilo que eu postei no Instagram, que eu mandei uma das músicas para você. Sim. Eu sentei no banco lá de baixo, mas eu chorava, o porteiro, coitado, foi até perguntar se eu estava bem, porque eu chorava, eu ouvia as músicas e chorava. Bom, para quem não sabe, não viu meu Instagram, era um álbum do Sai Guarabira, né? Sim.
E aí me veio um pensamento, porque era um choro, assim, de felicidade, de alívio, de tristeza, e como caminhar com dor exige um esforço maior, né? E aí me veio esse pensamento de que como ter você, para mim, é importante, né? Nesse momento, que é alguém teoricamente inusitado, porque a gente não tinha uma relação de amizade e de profundidade, e aí o Temperanças faz a gente, né, conviver no mínimo a cada 15 dias, mas a gente vem se falando com muito mais frequência nas trocas e tal. E aí me veio aquela respiração assim de obrigada por ele, sabe? Obrigada por ele. E aí outras pessoas vieram vindo na cabeça, assim, e fiquei pensando muito nesse lugar de que caminhar com dor é possível, e fica mais possível se você tem pessoas que tornam esses dias menos difíceis. E não sei porquê, eu penso muito na Verusca, que é a viúva do Boechat. Eu penso muito nela, Sim. desde que tudo aconteceu. Porque eu imagino que para ela seja uma dor, né? Seja uma dor assim, tão grande. E eu acompanho o Instagram dela e vejo a maneira como ela lida, claro, o que ela publica, né? Sim, claro. E como ela agradece as amigas dela, e como ela agradece a sogra dela. Imagina a dor dessa mãe também, né? E que capacidade de se unir, de se cuidar para lidar com a dor, assim. Então, eu quero te dizer que os meus dias têm sido muito doloridos, mas que você faz muita diferença para mim. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, encontrem alguém para lidar com os limites. Eu acho que é isso. Assim. E, para mim, eu parei, porque agora eu preciso chorar. A gente encerra aqui esse Temperanças 9. Então, depois conta pra gente aí nos comentários o que você achou, né? Como é que o jogo conversou com você, ou como esse assunto limites te atravessou aí de alguma maneira. Então, assim, hoje é quinta-feira, daqui a pouco eu estou subindo com isso aqui, então provavelmente na sexta você já está assistindo, né? Porque o pessoal está assistindo a primeira leva, então vai estar amanhã já disponível. Na quarta-feira, eu vou fazer uma gravação com um amigo meu, o Miguel Pestana. Eu vou falar sobre no Instagram, né? Então procurar no meu perfil, falando sobre o corpo em quarentena. Então, falando exatamente sobre essa coisa da falta de contato, como é que é isso, como é que isso mexe com a gente, né? E às vezes até como é que a gente pode meio que tentar contornar isso de alguma forma. E 2 dias depois a gente vai falar disso. Por quê? Porque somos desses. Somos esse tipo de gente. Somos esse tipo de gente que não está transando, mas que vai falar de sexo. A gente fala, né? A gente lembra como é que é. Tem uma vaga lembrança. Tem uma vaga lembrança de como é que a coisa rola. E aí você tá com a gente, sintoniza lá na quarta para poder ver o corpo na quarentena. E na sexta-feira para falar sobre corpo, desejo, sexo, desejo e afeto, né? Que também vai ser, a gente não tem a menor ideia do que vai rolar ainda, mas vai ser muito legal, óbvio, porque é gente, é isso. Então só aparece lá, dar uma força, faz pergunta, e aí vai ser a primeira oportunidade que vocês vão ter de participar interativamente aqui dessas conversas meio malucas que a gente faz. E não por acaso, como o Taroeiro te falou, né? A gente vai fazer no dia 14, que é o dia da né? O 14 Temperanças, enfim. Isso. Então, acho que a gente está muito sintonizado. Beleza. Obrigada a todo mundo, obrigada, um beijo. Tchau, tchau. Tchau.